Agora, sobre vida e família, né? Te trazer aí algumas dicas sobre comportamento. E o tema do nosso Quero Saber de hoje é a convivência com os sogros. Especialmente aí com a sogra, já que o dia delas é na quinta-feira, dia 28 de abril. Vou chamar a Karina Meng aqui para a gente bater um papo e responder as perguntas do pessoal da audiência que está acompanhando aqui o nosso JA, né, Karina? Tem vários... essa relação aí com a sogra, né? Tem muitos mitos aí. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Boa tarde. Oi, Denise, boa tarde para você, para toda a nossa audiência maravilhosa aí de terça-feira. E sim, né, culturalmente se tem criado o estereótipo da sogra, né? Não é padrão que todos tenham uma convivência difícil, mas é uma realidade que existe sim e que inclusive existe no consultório. Então, como essa semana tem o dia dela aí, é um tema bem bacana para a gente conversar hoje. Muito bem, vou chamar a nossa primeira pergunta da rodada, aparecendo aqui no telão. Essa quem mandou foi a Laura, através do nosso perfil nas redes sociais, o @JACriciúma. Tem como identificar comportamentos tóxicos dos pais do meu namorado no início do relacionamento? Oi, Laura. Então, tem sim, né? A partir da observação de como é a convivência entre eles, o quanto o namorado precisa da opinião dos pais para tomar decisões, ou o quanto os pais influenciam, né, na vida do filho. Uma relação de pais que são tóxicos, eles se baseiam aonde os pais são super protetores, são controladores, são pais às vezes mais carentes, negligentes ou até abusadores e violentos, né? Então, são pais que fazem chantagens emocionais, exigências e muito críticos. E a gente acaba vivendo numa cultura onde os pais são muito sagrados, né? E essas condutas e comportamentos jamais são questionados pelos filhos. Porém, muitos desses comportamentos são protegidos e justificados socialmente pela autoridade que os pais, né, possuem. Mas a gente tem que entender que os pais também são falhos e eles também têm as suas questões emocionais não resolvidas. Então, não julgue alguém que não ama ou se afasta dos pais, porque a gente não conhece a história que está por trás disso, né? Tá certo, vamos ver a nossa próxima pergunta da rodada. Maristélia, também através das redes sociais, mandou essa pergunta pra gente. Ela quer saber o seguinte: isso de relacionamento ruim com a sogra, o sogro, é mais crença hoje em dia ou ainda é uma realidade? Olha que bacana essa pergunta da Maristélia, né? Uma pesquisa nos mostrou que o relacionamento com a sogra, né, existe conflito de 26% aí dos casais brasileiros. Com o sogro acaba sendo bem menor, 8%. E outra também, que a interferência dos sogros é a principal motivo de problemas, né, conjugais aí que existe. Então, culturalmente, a gente sabe a dificuldade que muitas noras e sogras têm de se relacionar. Algumas passam a vida, né, não conseguindo conversar ou conviver no mesmo lugar, e existe casais que até abandonam o relacionamento por conta dessa convivência, né? Os pais acabam o quê? Querendo impor o mesmo modelo de família que eles fizeram e criaram para os filhos, como se fosse o único e correto. E é importante a gente ter claro que os filhos constituíram uma nova família e uma identidade também diferente nessa nova configuração, né? Aqui, ó, quem mandou essa foi a Marcela. Sou casada há 20 anos e o meu marido ainda é muito preso aos pais. Tudo eles interferem e o meu esposo acaba cedendo. Qual atitude devo tomar para melhorar essa situação? Oi, Marcela. Então, o componente que acaba dificultando a relação entre a sogra, nora, o filho e a família é a passividade dos filhos e maridos, respectivamente, né? São eles que devem estabelecer uma fronteira clara com a família de origem, ou seja, eles têm que construir aí possibilidades de interação e também impor limites, né? Entre o que é aceitável e o que já é invasivo. Se isso não for feito, a companheira até pode fazer isso por ele, mas essas tentativas dela acaba criando uma imagem distorcida de que ela quer afastá-lo da família de origem ou ela está dominando o filho, enfim. Então isso pode criar mais, né, desentendimentos do que o adequado. O certo, então, é vocês combinarem o que é aceitável e certo, e diante disso, ele ter essa conversa com a mãe dele. Perfeito, vamos para a nossa próxima dúvida. Quem mandou essa foi a Mari.
Gostaria de perguntar se quando a nora não deixa ver os netos, o que faço? Se já tentei de tudo. Meu filho está ciente, mas não opina. Essa pergunta veio o contrário, viu? É de uma sogra querendo saber da nora, Karina. Olha, a resposta praticamente é a mesma de cima, né? É importante que ela converse também com o filho para poder entender o que está acontecendo aí e ele, na verdade, se posicionar, né? E o recurso, né, que vai ser mais importante aí vai ser o diálogo para entender o que é aceitável, o que não é aceitável. A conversa sempre vai ser um recurso que mais vai trazer, né, a paz entre a convivência. Muito bem, temos mais perguntas na tela. Quem mandou essa foi a Maria de Cocal do Sul. Minha nora às vezes é desrespeitosa com meu filho. Nem sempre fico quieta e acabo saindo como ruim na história. O que eu posso fazer? Oi, Maria. Então, são situações semelhantes, né? Sempre a gente orienta que quando se trata de terceiros na família, né, cunhados, genros, nora, não é assertivo tratarmos diretamente com eles, e sim com as pessoas da família, no caso o teu filho, porque com eles a gente tem um vínculo que, por mais que ocorra conflitos, com o tempo ameniza e tudo fica bem. Mas se é com os agregados, né, digamos assim, o vínculo emocional, ele fica afetado e não volta a ser como era antes. Então, no teu caso, eu sugiro, né, que tu converse com teu filho e veja como ele se sente e se para ele as atitudes da esposa são desrespeitosas ou não, porque é ele que tem que estar se posicionando com ela. Ok, temos tempo para mais pergunta aqui na tela. Ó, quem mandou essa foi a Franciele de Tubarão e ela quer saber o seguinte: meu relacionamento acabou, mas sinto falta dos meus ex-sogros. Tínhamos uma amizade. É ruim manter esse contato? Oi, Fran, que legal, gostei disso. Já presenciei histórias assim no consultório também. O relacionamento do casal termina, mas a amizade com familiares prevalece. Não há nada de errado nisso, são relações e vínculos diferentes. Só que, como essas relações começaram por a relação de um casal, é sensato e saudável conversar com a outra parte, né, do até então casal, no teu caso, o ex-marido, para